2, de 1 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: O que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Vamos curvar as nossas frontes e orar ao nosso Deus. Santo Deus, Pai, nós, neste momento, ó Deus, diante da Tua palavra, nós, ó Deus, te clamamos pela Tua direção. Palavra que a simples leitura já traz graça aos nossos corações, já nos edifica, já nos fala a respeito do Teu reino, das coisas benditas do Senhor. Mas palavra da qual, Deus, nós queremos ir além da simples leitura, na qual nós queremos alcançar mais profundidade. Palavra, Senhor, que é vida para os nossos ossos, que nos anima, que nos encoraja, ao mesmo tempo que nos confronta. Que, Deus, nos apresenta o nosso próprio pecado. Ó Deus, nós neste momento te clamamos, Senhor, que nós possamos alcançar esta maior profundidade dela, através da sua exposição, através da sua aplicação para o benefício das nossas almas. E, ó Deus, nós te clamamos neste momento que o Teu Santo Espírito então nos conduza, ó Pai, de maneira que somente seja dito aquilo que corresponda à Tua palavra. E do mesmo modo, Senhor, que haja a direção do Teu Santo Espírito em fazer cada um dos ouvintes nesta noite sinceros, prontos, dispostos a receberem, ó Deus, com corações vazios a Tua palavra, sem nada que impeça, ó Deus, com que ela encha os seus corações, para que possam sair daqui e viver a vida que seja abundante dela, abundante do Senhor Jesus. Ó Deus, é o que nós pedimos no nome dEle, o nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos numa série no livro de Marcos. Nós começamos uma série chamada Salvador, Senhor e Rei. Nós temos visto a respeito de Jesus, já desde os versículos todos do capítulo 1, já vimos a apresentação da pessoa do Redentor, já vimos algumas apresentações no texto a respeito do reino de Deus, da centralidade de Cristo como a pessoa gloriosa desse reino, como o centro desse reino. Nós vimos o fato de que graciosamente, bondosamente, Deus envolveu pessoas com esse reino, e vimos os primeiros chamados, nós vimos os primeiros homens envolvidos na tarefa de serem pescadores de alma desse reino, pescadores de almas desse reino.
Nós vimos coisas preciosas até aqui, nos primeiros versículos, a partir da exposição do capítulo 1. E agora, continuamos a ver coisas importantes aqui, a coisas especiais a respeito do nosso Senhor Jesus. E agora começando a ver um pouco mais a respeito da natureza da sua autoridade. Nós estaremos diante de um texto que nos fala, resumidamente, de 3 coisas. Eu gostaria de deixar na mente de vocês 3 palavras para nós percorrermos esse texto. A primeira palavra, necessidade. A segunda palavra, problema. E a terceira palavrinha é verdade. Aqui nós encontramos necessidade, problema e verdade. Coisas que estão envolvidas na análise da maneira que nós temos de olhar a nossa salvação, de olhar esta coisa tão rica, tão preciosa a respeito das nossas vidas, que é o fato de que Deus nos salvou dos nossos próprios pecados, da nossa própria ruína, da nossa própria tragédia e desespero, e nos descortinou esperança, glória, vida eterna. E ao começar a olhar sobre o que Marcos trabalha aqui, das palavras, das ações colhidas do ministério de Jesus sobre salvação, eu gostaria que você se concentrasse bastante e muito nessas 3 palavras: necessidade, problema e verdade. Mas antes, eu gostaria de considerar algumas coisas que servem não apenas para esse texto, para muitos outros que falarão a respeito de milagres. É muito importante nós percebermos que aqui nesse momento, onde nós encontramos este milagre, nós vamos ver alguns incidentes, algumas ocorrências aqui se precipitando em termos de destacar coisas importantes do ministério de Jesus. A primeira é que aqui nós começamos a precipitação de uma crescente oposição dos líderes religiosos a Jesus e a sua missão, deixando muito claro de que o Evangelho não é sobre religiosidade. A religiosidade, a partir daqui nós vamos ver isso, ela vai sempre roubar o Evangelho, ela vai sempre se opor ao Evangelho. Daqui a alguns domingos, nós vamos começar uma série na carta aos Gálatas, que fala sobre o perigo do outro Evangelho, que fala sobre o perigo da religiosidade, o perigo do legalismo. E nela nós vamos perceber o quanto de fato religião rouba o Evangelho e acaba transformando ele numa outra coisa, e uma coisa maldita, e uma coisa que traz morte e não vida. E aqui nós vemos que essa turma, a dos legalistas, elas começam a se opor a Jesus a partir desse episódio. Isso vai crescer, e eles serão os maiores opositores de Jesus. Não aqueles pecadores do pior tipo, mas os religiosos. Aqui também nós vamos ver começar a se desenvolver 5 temas muito importantes, aspectos importantes a respeito do reino de Deus. Hoje nós vamos ver o destaque de onde se começa tudo. E também vamos ver alguns dentre 5 aspectos da autoridade de Jesus, como nosso Senhor e como nosso Salvador. O servo que se fez carne, o Deus feito carne através de um servo, mas que depois se torna Salvador, Redentor e Senhor de todo o mundo, de todo o universo, de todo o seu povo, e não apenas dele, mas também acima de todas as coisas do universo. O Senhor é o Senhor de tudo. Mas, como eu disse, aqui é sobre milagre, e há algumas considerações importantes que nós precisamos fazer a respeito de milagres. Aqui nós temos o primeiro de 2 milagres importantes, possivelmente dos 2 que podem ser colocados como o que começa e o que termina, ou o que abre e o que fecha. É preciso lembrar que esses milagres, eles não devem jamais ser vistos de uma maneira utilitária, como se Jesus fosse um meio para certas coisas. Na verdade, os milagres eram um meio, não para a vida daquelas pessoas, mas para o próprio propósito do Senhor Jesus. Os milagres de Cristo, eles embasam a sua mensagem, eles são ilustrações da sua missão, daquilo que ele veio fazer. Um texto de 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18, diz que, pois também Cristo morreu uma única vez
pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Isso foi o que Jesus fez, e todos os milagres eram ilustrações que apontavam para essa missão que seria executada. Portanto, quando nós falamos sobre a cura de um leproso, ou quando nós falamos da cura de um paralítico, não é sobre o leproso, não é sobre o paralítico, é sobre Jesus e o que ele estava fazendo. Muitas mensagens que você certamente já ouviu sobre isso são para te encher de esperança das coisas que Jesus pode fazer por você. O tanto que Jesus pode salvar o seu casamento, as curas e os milagres que Jesus pode lançar sobre as suas dores físicas ou as dores emocionais. Você já deve ter ouvido muita coisa desse tipo. Mas quando nós falamos de milagres no Novo Testamento, nós estamos falando de coisas que embasam a missão de Jesus. É sobre ele e sobre o que ele tinha a fazer. Jesus, ele veio para conceder perdão de pecados nesta vida. É isso que Pedro nos disse aqui no capítulo 3, verso 18. Este milagre de cura do paralítico, e aqui em Cafarnaum, assim como aconteceu com o leproso, ele aponta justamente para isso. O que veio acontecer com todas as ações de Jesus foi perdão de pecados. E aqui nesse capítulo 2 ele começa a deixar isso mais claro, mais evidente, e nós veremos isso. Jesus, ele também veio para nos dar vida pela ressurreição em um mundo que certamente está imerso na morte. E esta é uma outra coisa importante. No primeiro momento, entender: Jesus veio para perdoar pecados. Em segundo lugar, fechando a conta, entender que Jesus veio para nos ressuscitar, para nos fazer o grande milagre da ressurreição, nos trazendo a vida, nos dando a vida, enquanto só se vê a morte. O milagre da ressurreição de Lázaro aponta justamente para isso. Dois milagres que dão chave de suporte para o ministério de Jesus. Esse aqui do paralítico e a da ressurreição de Lázaro. O primeiro, que acontece no verão de 28 do ano Domini, depois de Cristo ter nascido. A cura desse paralítico apontando para o perdão dos pecados da terra. O segundo acontece em 30 do ano Domini, durante os últimos 3 meses da vida de Jesus, no seu ministério, a ressurreição de Lázaro. Duas coisas que estão necessariamente ligadas: perdão de pecado, ressurreição para a vida. Duas coisas que jamais andarão dissociadas. Ninguém que tenha pecados perdoados não irá deixar de provar da ressurreição. E tampouco aquele que não teve os seus pecados perdoados irão provar da ressurreição. Duas coisas que andam juntas. O primeiro milagre destacado por Marcos e o último milagre. 2 anos praticamente de separando esses dois milagres. Um abrindo e o outro fechando. Um falando de perdão, o outro falando de ressurreição e de vida. Esses dois eventos, eles são extremamente delimitadores, não apenas da maneira de nós entendermos esses milagres, mas da maneira de nós entendermos a vida cristã. Há duas verdades, no primeiro e no último, que são gloriosas para nós crentes. O fato de que nós somos justificados e o fato de que nós somos glorificados. Como começa e como termina a nossa salvação em termos subjetivos, em termos da aplicação da eleição de Deus. Nós primeiramente recebemos a justiça de Cristo. Nos é imputada essa vida de Cristo para a nossa salvação e para o perdão dos nossos pecados. E depois a ressurreição do corpo, nos levando a um estado de glória sem pecado, no novo céu e na nova terra. Duas doutrinas que devem fazer completar o sentido que você tem de vida cristã: justificação, glorificação. É aquilo que nos define e aquilo para onde nós estamos indo. É a nossa realidade e o nosso futuro.
duas coisas que orientam as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas preferências, a maneira como nós vivemos. Tudo que nós cantamos, tudo que nós expressamos a respeito de Cristo ser tudo em nós, a respeito do fato de que Ele dá e confere completo e pleno sentido ao fato de realmente vivermos, a realmente entendermos o que é vida cristã, passam por essas duas doutrinas: justificação e glorificação. Como começa e para onde nós estamos indo. Como somos definidos, como somos orientados em uma nova maneira de viver e para onde nós estamos caminhando e para onde nós estamos indo. Milagres têm a ver com isso. E nem sempre os milagres são lidos, pregados, entendidos dentro de uma perspectiva, dentro de um entendimento dessas doutrinas. Romanos capítulo 8, versos 28 a 30, diz: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, para aqueles que de antemão conheceu, os elegeu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses eleitos, ele também chamou, vocacionou, trouxe para si. E aqueles que chamou, também os justificou, imputou, deu, entregou, colocou neles a justiça do Filho. E aos que justificou, também os glorificou. Essa é o grande painel de visão de Deus, de tudo quanto sucede a nós. Como eu já disse para vocês outras vezes, nós olhamos passado, presente e futuro. Deus enxerga a realidade todo existente. Ao mesmo tempo que Ele vê o que nós fazemos agora, já estão diante dos seus olhos a glória, a beleza, o perfume da vida eterna, das coisas todas realizadas. Por quê? Porque Deus não é preso à história, não é preso ao tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele o faz de fora, Ele o realiza de fora. E é assim que Deus nos vê. Essa é a maneira como Deus nos enxerga. Do mesmo jeito que Ele vê a seus filhos justificados, Ele também já os glorificou. Isso é confortador, meus irmãos. Isso é absolutamente animador. Isso não é uma coisa que encoraja você com relação a essa vida. Isso não é algo que deixa você animado de ser curado de um câncer, porque Jesus tem poder para curar. Isso não é algo que faz você animado em seu casamento ser refeito, ser restaurado, porque Jesus tem poder para restaurar. Isso é algo muito maior. Isso é algo muito mais significativo. Isso é algo que diz para você que todo motivo da tua esperança não é de que pequenos milagres irão acontecer, mas o fato de que você está diante de milagres, porque o grande milagre aconteceu. Essa é a hermenêutica dos milagres. Por que nós vimos milagres no Novo Testamento? Porque o grande milagre, o milagre dos milagres aconteceu. Deus se fez carne, habitou entre nós e manifestou ao seu povo o seu favor, a sua graça, como começo da glória que dará a esse povo conhecer por toda a eternidade. Este é o grande milagre. É por isso que Jesus curar um paralítico era, como se diz na linguagem de alguns aí, café pequeno, coisa pequena, miúda. Portanto, esta é a maneira que eu gostaria de orientá-los a olhar para os milagres do Novo Testamento. Entender que todos eles foram possíveis, porque milagre muito maior aconteceu. Porque era o próprio Deus encarnado que estava ali, operando coisas sobrenaturais. Coisas que lhe eram absolutamente comuns, simples. E que Ele as fez, não simplesmente para provar a sua grandeza ou a sua divindade, mas para ilustrar todas as coisas que estão envolvidas no milagre maior que era a sua encarnação. Marcos capítulo 1, versos 38 e 39, já tínhamos deixado claro isso. Ele diz:
Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles, expelindo os demônios. O que é importante aqui nesse texto? A leitura dos triunfalistas é: ó, expeliu o demônio. Ó, um grande feito, ele pregou na sinagoga. Ele pregou na sinagoga. Nós temos feito de pregação um evento, tanto que coisa comum dentro de um afastamento das escrituras em nossos dias é associar a pregação com performance. Em tudo quanto é canto que você vai, a pregação está associada com performance e não com fidelidade. Se fala não de pregador bom nas escrituras, fala-se de pregador fiel. Paulo diz que o que se requer dos dispenseiros não é que sejam encontrados bons, cheios de performance, habilidosos e cultos, é que sejam encontrados fiéis. E o que é importante aqui foi para isso que eu vim. Veio de onde? Quem veio? Ele, Jesus. E de onde ele veio? É Deus entre nós, o maior dos milagres. O grande milagre que faz com que todos os outros sejam absolutamente normais. Meus irmãos, para a humanidade, milagre é uma coisa incomum. Mas para Deus é algo muito mais do que comum. Nós podemos dizer que para Deus operar coisas sobrenaturais é absolutamente simples, ordinário, trivial. Mas Deus fez muito mais do que isso. Ele encarnou, Ele veio. Jesus está dizendo aqui: foi para isso que eu vim. E Ele veio pregar a boa nova do reino de Deus. Ele expulsou demônios para mostrar o poder dele sobre o reino do mal. O lance não era sobre os demônios, era sobre a autoridade, sobre o poder dele. Curas, símbolos da restauração da humanidade pela graça de Deus. Não é o evento em si que é importante, mas aquilo que ele ilustra que é importante. O fato de que Deus estava aqui entre nós, milagres como indicativos de que o reino estava próximo, de que ele está próximo. Marcos capítulo 1, verso 15: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Se arrependa e creia no Evangelho. Vocês se lembram de Eclesiastes capítulo 3, verso 11? Deus está fazendo formoso tudo no seu devido tempo. O reino de Deus está próximo. Apocalipse 21, versos 5 e 6: eis que faço novas todas as coisas, tudo está feito. O reino de Deus está próximo. Canfield, ele diz que milagres de cura de Jesus são sacramentos do perdão. São evidências externas, são apresentações, símbolos externos daquilo que Jesus estava operando no coração do povo que lhe pertencia. O fato-chave aqui é que a encarnação de Deus desencadeou milagres. E esses milagres de cura eram sacramentos deste grande milagre que Deus estava operando. O perdão de pecados, a restauração pela graça dele da humanidade caída, quebrada, contaminada, afastada da vida e da comunhão com ele. C.S. Lewis diz que, na verdade, quando se fala de milagres, o que importa nos observar é o grande milagre, a encarnação de Deus. Este é o grande barato, é o grande lance dos evangelhos. Não é tanto sobre o que Jesus estava fazendo, é legal, é bacana, é glorioso, mas era o fato de ele estar ali. Você já deve ter vivido, experimentado situações desse tipo. Eu já
já experimentei a oportunidade de estar em algum lugar onde havia uma pessoa que eu admirava muito, grandemente. Eu me lembro que eu estive no mesmo lugar, numa ocasião que Dr. Hugo de Brito Machado, grande tributarista cearense, um juiz federal brilhante, e que havia escrito um dos manuais que nós usávamos no curso de Direito Tributário. O dia que eu estava no mesmo lugar que o de Brito Machado, eu cheguei e fiquei assim meio trêmulo. Falei, caramba, o cara está aqui, eu estou no mesmo lugar que ele. E ele não estava fazendo nada. Ele estava só lá. Só que eu achei um pouco barato ele estar ali e eu no mesmo lugar que ele. Você já deve ter provado dessas coisas com alguém, né? Eu já achei mal barato estar, por exemplo, numa aeronave. A Ana Clara, a Sara, acho que era bebezinha, e o Titãs entrou na aeronave, né? E de repente está lá eu, a Érica, a Débora, a Sara no colo, e a Ana Clara sentada do lado do Paulo Micos, do Titãs. Também achei o maior barato Rogério Flauzinho sentado do lado da Ana Clara no outro voo e puxar a conversa com ela. Falei, caramba, ela está aqui no mesmo avião que eu e puxando conversa com a minha filha. Eu já posso dizer que eu sou próximo do Rogério Flauzinho. Ele conversou com a minha filha no avião. Mas cai uma ficha de vocês, todas as fichas possíveis. Deus encarnou, Ele veio, Ele esteve entre nós, Ele pregou, Ele fez milagres, mas o grande lance o grande milagre aconteceu. A justiça de Deus nos foi dada. E nós precisamos nos tocar disso. Precisamos entender que desde que Ele veio e desencadeou tantos milagres, há um milagre na sua vida que você, por diversas vezes, tem desprezado. Deus habita em você. Deus está em você, no seu coração, pela morada do Espírito Santo. Isso é real, porque o Deus que se encarnou, a segunda pessoa da divindade, Cristo, se uniu a você, misticamente, fazendo possível para você todos os milagres, de maneira que você passe a entender que todos eles encontram sentido nesta coisa primária. Deus veio e deu a sua justiça a nós. C.S. Lewis, ele continua dizendo o seguinte: o milagre central afirmado por cristãos é a encarnação. Eles dizem que Deus se tornou homem. Cada outro milagre preparou-se para isso, ou exibiu isso, ou foram resultados disso. Assim como todo acontecimento natural é a manifestação em um determinado lugar e momento de um caráter total da natureza, para cada cristão em particular, um milagre se manifesta em um determinado lugar e momento, como o caráter e significado da encarnação. Nós estamos aqui batizando Isis e Noah, é porque Jesus veio. Estarmos juntos depois daqui, compartilhando de alguma coisa, seguindo a nossa semana, provando da bênção que é a vida cristã em todas as suas múltiplas expressões, foi porque Jesus veio. E Luz continua: não há dúvida no cristianismo sobre quanto a interferências arbitrárias apenas espalhadas. Não, tudo está ligado a este grande milagre. Não se relaciona uma série de ataques desconexos sobre a natureza, mas as várias etapas de uma invasão é uma estratégia coerente de invasão que pretende-se ser completa, conquista e ocupação. O foco e, portanto, a credibilidade dos milagres particulares depende de sua relação com o grande milagre. Toda a discussão deles, de forma isolada, é inútil. Meus irmãos, Jesus invadiu. Ele ocupou estrategicamente o mundo. Expandiu o seu reino.
está fazendo-nos parte dele. E tudo nas nossas vidas, até o milagre dos nossos nascimentos, tudo deve ser visto e interpretado à luz desse fato. Por que nós batizamos crianças? Porque elas não são acontecimentos aleatórios, esses trenzinhos fofinhos que nós amamos tanto. Jesus invadiu o mundo e fez delas, não um brinquedinho nosso, mas uma flecha, como diz o salmista, para ser lançada pelo Evangelho. Os nossos filhos devem ser criados dessa forma e dessa maneira, e à luz da encarnação, não para serem brilhantes na medicina apenas, mas para, antes de serem brilhantes em qualquer coisa, para serem flechas do Evangelho. Essa invasão não foi um acidente, tudo estrategicamente programado. É assim que nós começamos a entender o reino de Deus. Agarre-se a essa verdade, é o que eu lhe peço, por favor. Todo milagre na vida de Jesus Cristo e seus apóstolos demonstra uma grande verdade. E a grande verdade é: o reino de Deus está próximo. Tudo está ligado ao grande milagre. E essa é a maior urgência da sua vida. Nada é mais urgente, nada é mais prioritário, nada deveria orientar tanto escolha de profissão, escolha de cônjuge, escolha de tudo na vida, senão o Evangelho. O próprio Deus se assegurou de que nós escolhêssemos casamento, pelo menos num critério mínimo, pelo Evangelho, fixando o jugo desigual. A vedação de que crente se casasse com incrédulo. Por quê? Porque os nossos filhos precisam ser a descendência consagrada do Senhor. Porque tudo está ligado ao fato de que Jesus veio. Lucas capítulo 10, versos 8 e 9. O envio lá dos 70 discípulos diz: quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei o que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Essa é a maneira de se ver os milagres, essa é a maneira de se ver toda a sobrenaturalidade das nossas vidas em Cristo Jesus. O reino de Deus está próximo. Cada milagre nos lembra que Deus se fez carne. Jesus Cristo invadiu o nosso mundo a fim de nos aproximar do seu reino, a fim de nos fazer parte do seu reino, discípulos, gente envolvida no seu reino. E agora, com isso em mente, eu gostaria de considerar com os irmãos algumas aplicações sobre as 3 palavrinhas que eu falei: necessidade, problema e verdade. Os versículos de 1 a 5 nós encontramos a necessidade. Vejam comigo. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Aqui o que nós encontramos como quadro? Nós encontramos um paralítico e seus amigos, tudo gente boa. Nós não conseguimos saber se a ideia foi do próprio paralítico: olha, amigos, me levem até Jesus, ou se a ideia foi dos amigos. O fato é que esses amigos pegaram aquele moço que não podia chegar até Jesus, foi para cima para o telhado de uma casa tipicamente palestina, de teto reto, aproveitou-se de um buraco comum que havia ali para funcionar como chaminé, alargaram esse buraco, desceram ele em umas cordas e fizeram com que ele estivesse diante de Jesus. Uma coisa importante é que
Jesus já havia anunciado a pregação do seu reino e indo para ali, muita gente já estava ouvindo a sua pregação. Isso é que fez com que esse paralítico tivesse que descer da maneira incomum como descer. Porque não havia meio de se chegar até Jesus, a não ser por dessa maneira inusitada. Mas o fato é que esse homem foi colocado diante de Jesus. E por que eles foram colocados diante de Jesus? Que havia uma necessidade. Há ainda aqui uma dificuldade de se entender qual era a necessidade. Você veja que o homem esteve diante de Jesus e certamente Jesus deve ter rido, visto a sua fé e se agradado ali da sua presença. E o texto diz no verso 5 que, vendo-lhes a fé, a palavra que Jesus falou foi: filho, os teus pecados estão perdoados. Qual deve ter sido a reação primária, antes do arrazoado, a respeito da declaração de Jesus? Os próprios discípulos devem ter pensado: caramba, o cara está paralítico, Jesus perdoa os pecados dele, ele quer ser curado. A declaração de Jesus é incomum, é diferente daquilo que era a expectativa certamente do próprio paralítico, dos seus amigos e também de todos aqueles que estavam ali ouvindo a sua pregação. Eles disseram: não, Jesus, não é disso que ele precisa. Não é disso que ele precisa. Imagine, você lá tem um familiar muito doente. Você leva ele para se consultar num médico, ou leva na emergência do hospital, e aí a pessoa lá do Santa Marta, ou do Anchieta, vira para você, quando você está entrando no seu filho doente, diz: filho, teus pecados estão perdoados. Você vai se indignar, né? Você vai dizer: olha, o cliente sempre tem razão, estou aqui, meu plano de saúde paga, atendo meu filho. Não era bem o caso, eles não tinham plano de saúde com Jesus. Mas havia uma expectativa diferente, isso é fato. Mas Jesus começa dizendo: não, a necessidade deste moço não é o que se vê. Vocês estão aí hábeis em entenderem e achar que sabem qual é a necessidade dele. Eu estou dizendo para vocês: o que ele precisa é ter os seus pecados perdoados. É disso que eles precisam. Na igreja nós temos visto muitas reações à maneira como alguns pastores propõem dieta, propõem alimentação para a igreja, ou propõem filosofia de ministério para a igreja, porque a igreja acha que entende o que ela tem necessidade. E aí quando nós chegamos para as ovelhas e olha, você precisa se arrepender. Não, pastor, não precisa se arrepender, eu preciso que minha mulher mude. É mais ou menos assim. Há uma dificuldade muito grande em nós de autopercepção, de entender aquilo que de fato necessitamos. E a Bíblia está cheia desse diagnóstico, especialmente quando Jesus, falando sobre oração, ele diz: olha, por acaso o vosso pai é um pai bem ruim, um padrasto, aquele que dá pedra quando se precisa de pão? Vosso pai sabe de que tendes necessidade. E quando nós falamos destas coisas a respeito de milagres como ilustrativos da missão de Jesus, a primeira coisa que vem à nossa mente é que Jesus sabe da nossa necessidade. Há uma grande necessidade nossa quanto à nossa salvação, e é Jesus quem sabe do que necessitamos. Ele certamente teria plenas condições de curar aquele homem, e não havia dúvidas disso. Não havia nenhuma dúvida em suas mentes de que Jesus pudesse curar aquele homem. Mas quando Jesus diz: teus pecados estão perdoados, eles certamente ficaram confusos. Jesus pode perfeitamente curá-lo e vem perdoar os seus pecados. Nós chegamos em vários momentos de orientação de muitas pessoas, e o que nós percebemos é que há uma grande dificuldade de se entender aquilo que se precisa.
Ah, não, o pastor prega demais sobre pecado. Ah, o pastor prega demais sobre determinados assuntos. Eu queria ouvir mais sobre encorajamento. Eu queria ouvir mais sobre como ser feliz no meu casamento. O fato é que a maioria das pessoas se aproximam de Jesus com uma auto-percepção errada sobre suas necessidades. Após um divórcio, por exemplo, a última coisa que as pessoas querem ouvir é: olha, arrependa-se e volte para sua esposa. Não, depois do divórcio, não, pastor, eu quero um novo começo. Ora aí para Deus mandar agora uma mulher melhor para mim, ué. Eu mereço, senhor, depois de sofrer tanto com aquela ali. Doentes terminais estão com medo de morrer. Eles não querem uma oração que os anime para o encontro com Jesus. Eles querem uma oração que fale de cura. Eles querem a remoção da enfermidade. Às vezes os que estão deprimidos sem motivo específico, ou que estão sofrendo por conta de um pecado resiliente, eles não querem lutar contra o pecado. Eles querem ser animados de que Deus vai enchê-los instantaneamente de felicidade, de alegria. Recém-casados querem que o pastor ore porque eles querem ter um bebê. Eles necessitam de uma igreja, uma vez tendo filhos, porque eles querem ter um batismo, um lugar seguro para orientar a criança com valores cristãos. Eles não querem ouvir sobre perdão de pecados e arrependimento. Eles querem bons valores para criar os seus filhos. Todas estas são boas razões para servir a igreja e para se voltar a Cristo, mas Jesus está deixando claro aqui que nenhuma delas lidam com a nossa necessidade fundamental. Por mais que você esteja entrevado numa maca, paralítico, essa não é a sua necessidade fundamental. A nossa necessidade fundamental é ouvir: todos os teus pecados estão perdoados. É ouvir: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Senhor. Portanto, meus irmãos, grave diante de tudo que nós ouvimos até aqui. Em primeiro lugar, necessidade. O que você precisa? Arrepender-se dos seus pecados, crer no Senhor, ter os seus pecados perdoados. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Nada é mais urgente na sua vida. Promoção no trabalho não é urgente. Aquela viagem de férias maravilhosa que você sonha tanto não é urgente. Arrepender-se, crer, porque o reino de Deus está próximo. Essa é a maior, é a necessidade fundamental da sua vida. E por que ela é a necessidade fundamental da sua vida? Porque nós estamos paralisados pelo pecado. O pecado nos ameaça todos os dias. É ele quem mata a nossa mente, é ele quem mata o nosso coração, é ele quem mata a nossa alegria, é ele quem mata a nossa devocional, é ele quem mata a nossa piedade, mata o nosso casamento, mata as nossas amizades. O pecado nos traz paralisia aos corações, às almas. Ele nos torna inoperante, ele nos paralisa de culpa e de vergonha. Efésios capítulo 2, verso 1 diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa é a realidade de quem não vive debaixo de uma compreensão de que a coisa fundamental, a necessidade fundamental é arrepender e crer. Na pastoral do boletim de manhã, no finalzinho, falando sobre as implicações fundamentais para a criação dos nossos filhos para a glória de Deus, eu coloquei uma frase para vocês, um alerta. Aquele que não sabe o que fazer na presença de Deus vai viver fazendo coisas na presença dos deuses. Aquele que não entende a necessidade fundamental do seu coração será paralisado pelo pecado. O pecado
irá dominar o coração dele. Mas há uma outra coisa, porque essa é uma necessidade fundamental. Esse homem, ele foi incapaz de ajudar a si mesmo. Ele estava incapaz de encontrar Cristo por si mesmo. Esse paralítico não conseguia andar, não conseguia, dependeu dos seus amigos. Efésios capítulo 2, versos 11 e 2 diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios da carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Por que nós temos tanta necessidade de perdão de pecados, de arrependimento e de crer? Porque nós somos incapazes de resolver os problemas da nossa própria vida. O que nós costumamos pensar é que é mais ou menos assim: não, eu não vou priorizar o culto, eu não vou priorizar um curso da igreja, eu não vou priorizar discipulado, aprendizado bíblico. Você sabe por quê? Porque eu não consigo resolver os meus problemas. Eu sempre acho solução para as minhas situações. Meus irmãos, nós somos autoconfiantes. Isso é parte da ruína dessa paralisia com a qual nós nos envolvemos, chamado pecado. Nós achamos que nós temos sempre solução para aquilo que nos ameaçar na vida. Não, eu sempre darei um jeito. Se minha mulher ficar brava comigo, eu dou um jeito, eu vou lidar com ela. Nós precisamos aprender a depender de Deus em tudo que se chama de solução para as nossas vidas. E isso está claramente envolvido em entender que a nossa necessidade fundamental é essa dependência dele, do seu perdão, das coisas que ele nos dá na salvação. Nada é mais urgente diante dos problemas da sua vida do que estar na presença de Deus. Aquele moço foi levado à presença de Jesus, e ele era incapaz de chegar lá, mas só lá havia solução para os seus problemas. E o seu problema mais importante não era a sua paralisia, eram os seus pecados. O que você muitas vezes pratica quando negligencia o culto, a exposição ao Evangelho, é a autoconfiança. Você acha que não, o culto não vai fazer falta. Uma pregação, duas que eu perder, não vai fazer falta. Quando você entender que do púlpito Cristo governa o seu coração, você vai entender o quanto você precisa disso. A maior necessidade das nossas vidas é estar aos pés de Jesus. John Payne foi um dos palestrantes da Puritanos no meio do ano. Ele disse que antes de ter um coração regenerado, você quase não me via no culto. Depois que ele regenerou o meu coração, a coisa mais difícil é você não me ver no culto. Porque cada palavra do Evangelho é sorvida na compreensão de que ela atende a maior necessidade da minha vida. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira coisa que você precisa entender: a nossa necessidade da salvação de Jesus e de sua graça. Rick Phillips, concluindo sobre ela, ele diz: isso é tudo que é o ministério cristão. Nós não estamos apenas defendendo um estilo de vida ou valores familiares particulares. Estamos trazendo homens e mulheres a Jesus Cristo. É isto que é o poder, é isso que é o poder de cura. Nós não somos formadores de certas técnicas espirituais ou um clube de acolher novos membros. Pelo contrário, somos emissários do Senhor Jesus Cristo, discípulos e discípulos. E os nossos são para ser as mãos que se espera do coxo e trazê-lo para a igreja, para a pregação do Evangelho, Jesus Cristo, que é o Salvador dos perdidos. Mas há uma outra coisa aqui que eu gostaria também de chamar a atenção dos irmãos, versos 6 e 7. Mas alguns dos escritos
escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Aqui nós temos um problema, e um problema muito sério, um problema muito grave. Nós percebemos que duas coisas estão contrastando aqui na fala de Jesus e na maneira como estes estão reagindo à sua fala. Esses líderes religiosos estavam ofendidos tanto pelo que eles consideravam uma blasfêmia, Jesus se colocando na posição de Deus, como também pelo fato de que Jesus está perdoando pecados de graça. Na mente desses religiosos, Jesus estava oferecendo muito mais do que Elias, o último profeta, havia oferecido. Como assim? Isso é blasfêmia. E como assim de graça? Como é que é tão fácil, tão simples? Como é que ele pode oferecer perdão fora dos rituais rabínicos, fora dos rituais do templo, fora das absolvições sacerdotais? Como assim? E eles reagem ao Senhor Jesus. E diante de toda a necessidade que havia de perdão, de salvação, houve um grande problema. Os seus corações estavam cegos, duros, incrédulos diante do Redentor, diante do Deus encarnado. Eles não creram nele. Eles atribuíram a ele blasfêmia. Eles atribuíram a ele erro. Eles atribuíram a Jesus algo terrível. E é impressionante como em outros textos este mesmo diálogo vai se repetir. Esta mesma objeção, essa mesma incredulidade estará presente. E isso torna claro algo que certamente acontece entre nós. Problema na nossa maneira de ouvir Jesus, de entender Jesus. As igrejas mais populares da nossa nação e em nossa cidade pregam o evangelho da prosperidade. Anuncia riqueza, bênçãos materiais como sendo o fundamento, a grande bênção que Deus tem para dar. Eles também confiam em coisas como: eu não preciso de perdão, eu sou uma pessoa boa. Nós temos nos relacionados com pessoas ímpias, pessoas que desprezam a Cristo. Nós gastamos o nosso tempo terrivelmente com elas, às vezes nos somando a elas em seus pecados, acreditando nisso também, de que elas são boas pessoas. Não, elas não são boas. Além de pecadores como nós, elas ainda estão imersas no terrível problema da ignorância a respeito de quem Jesus é, do desprezo que elas manifestam contra Jesus. Elas vivem a vida ignorando Jesus. E isso é um terrível problema. É um problema também quando nós achamos que precisamos de Jesus, mas para ter ajuda material. É um problema também quando nós achamos que a salvação e o perdão virão e serão ganhos por meio de obras e de penitências, ao invés de serem recebidas por fé e arrependimento. Problema e problema e mais problema. Incredulidade, legalismo, desprezo a quem Jesus é, de duas formas possíveis, tanto ignorando e desprezando completamente na sua pessoa, quando também é possível, quando nós dizemos crer em Jesus, mas confiamos no que nós fazemos e não no que Jesus fez. Problema e mais problema. Quando nós cremos, por exemplo, que Jesus é um ótimo Salvador, mas não serve para ser o Senhor da minha vida. Problema. Quantos de nós aqui canta que Jesus é tudo em mim, mas Jesus não consegue ser o Senhor de todos os seus domingos? Mas Jesus não consegue ser o Senhor de tua segunda-feira, não consegue ser o Senhor da tua terça-feira, da tua quarta, da tua quinta e da tua sexta e do teu sábado. Quando todas as coisas se tornam prioridades, quando concorrem com o senhorio de Jesus em tantas coisas pequenas. Problema. O que não faltava na vida destes ouvintes de Jesus eram problemas em relação ao Evangelho.
problemas sérios de entendimento, problemas sérios de reação, problemas sérios com relação a interesse por Jesus. C.S. Lewis, falando sobre isso, ele diz: eu estou tentando aqui evitar que alguém diga a grande tolice que as pessoas frequentemente dizem sobre Jesus. Eu estou pronto para aceitar Jesus como um grande professor de moral, mas não aceito sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que era apenas um homem e dissesse o tipo de coisas que Jesus disse, não seria um grande professor de moral. Seria um imoral. Ele seria um lunático, no mesmo nível que o homem que diz que é um ovo esculpido. Ou ele seria o diabo do inferno. Você deve fazer a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou é um louco ou algo pior. Você pode calá-lo como um tolo, cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou você pode cair aos seus pés e chamá-lo Senhor e Deus. Mas não é permitido vir com algum disparate sobre ele ser um grande Salvador, sem ser um grande Senhor. Com Jesus, meus irmãos, ou é tudo ou nada. Com Jesus, ou é radicalidade ou nada. Não existe meio termo com Jesus. Ou você está tudo com Ele, ou você é nada com Ele. Ou Ele é seu Senhor, ou Ele não será o seu Salvador. Esse é o problema. O problema é que muitas vezes nós até entendemos que a maior das nossas necessidades é o perdão de pecados. Mas aí eu viro e falo assim: não, mas peraí, essa parte aqui da minha vida eu não estou pronto para entregar para Jesus, não. Essa aqui não. Peraí, não, beleza, eu vou para o culto, eu faço algumas coisas, eu dou o dízimo e tudo, mas isso aqui Jesus não mexe. Então Jesus não mexe com nada com você. Abraham Kuyper, ele diz que quando Jesus olha para a vida de alguém e de um dos seus, não há um único milímetro da vida que essa pessoa tenha que Jesus não olhe sobre ele e diga: isso é meu. Nós precisamos entender isso, ou estaremos com um grande problema. Ou é tudo ou é nada. Ou é cada milímetro, ou então não vai ter mais nenhum milímetro. Isso é viver com Jesus na sua salvação e no seu reino. O problema fundamental na salvação, portanto, é confiar que Jesus é Deus, o Deus único, e que Ele pode salvar e que Ele é o Senhor das nossas vidas. A necessidade, entender que a maior necessidade das nossas vidas diz respeito aos nossos pecados, perdão de pecados. O problema, confiar em Jesus o suficiente para virar e falar assim: Senhor, tudo é teu. Tudo é teu. Não vou negociar. Se meter uma bala na minha cabeça porque eu te declaro como meu Senhor, que seja assim. A música que nós cantaremos daqui a pouco foi feita pelo pessoal da Sovereign Grace. Felizmente, um mártir da China, um jovem que com um fuzil apontado para a sua cabeça foi desafiado a negar Jesus. E ele disse: eu estou com tudo com Jesus, porque se não fosse assim, eu não estaria nada com ele. Para mandar bala. Quando nós olhamos para aqueles cristãos cóptas que tiveram suas cabeças decepadas à beira do mar, pelo Estado Islâmico, nós entendemos um pouco do espírito da coisa, do que é confiar em Jesus. Alguns recitavam versículos expressando a sua confiança em Deus, e outros cantavam. John Hus foi queimado vivo, cantando um hino ao Senhor. Ou é tudo, ou é nada. E finalmente, os versos de 8 a 12 articulam, estruturam a nossa verdade fundamental sobre essa salvação. Vejam comigo de 8 a 12. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Jesus leu as suas mentes, viu os seus corações e sabia
das suas maquinações, da sua dúvida, da sua terrível incredulidade. E mais do que isso, das assertivas de ataque contra a pessoa dele, afirmando ser ele um blasfemo. E no verso 9, que é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Por quê? Porque se, como eu disse, aqueles eram os sacramentos do perdão, se eram evidências de que ele veio, de que um grande milagre aconteceu, o que seria as demais coisas? O que é mais fácil? E no verso 10 ele diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vocês vão me pegar de qualquer jeito. Eu vou ter que ir para aquela cruz para poder perdoar pecados, porque assim Deus sabia, ele tinha que perdoar pecados. Fazer milagre aqui era fichinha para ele. Ele não precisava ir à cruz para dizer levanta-te e anda. Mas ele foi à cruz para dizer, estão perdoados os teus pecados. O que era mais fácil? Vai, anda. Vai, anda, eu vou para ali, não vou para a cruz. Não seria mais fácil? Muito mais difícil era dizer, estão perdoados os teus pecados, porque sobre mim todos eles irão recair. Eu vou satisfazer cada um deles. Eu vou espiar cada um deles. Essa é a grande verdade. Se você acha que o grande milagre que faz toda a diferença na tua vida, que Jesus pode fazer, é dar uma curadinha no seu casamento, é dar uma remendadinha no seu casamento, é deixar a sua esposinha um pouquinho melhorzinho, você está pensando pequeno a respeito do reino de Deus. Uma certa ocasião eu fui lendo um livro de uma dessas falsos profetas lá dos Estados Unidos, chamado Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. Na contracapa do livro ela diz, é um absurdo que muitos crentes vivam uma vida inteira sem experimentar grandes vitórias. Que vitória você imagina possa se igualar a todos os teus pecados estão perdoados? É isso que os cristãos coptas entenderam naquela morte martírica à beira-mar. Foi isso que John Hus entendeu cantando o hino enquanto sua carne queimava. Não há nenhuma outra vitória que eu possa desejar mais ardentemente e que se apresente a mim mais gloriosamente do que todos os teus pecados estão perdoados. E Jesus, ele diz aqui exatamente que seria muito mais fácil simplesmente fazer um ministério de medicina, sair pelo mundo curando gente, curando paralítico. Mas era muito mais difícil. E ele fez subir na cruz para perdoar os teus pecados. E no verso 12 ele diz, então se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus. Jamais vimos coisa assim. É assim que você pensa a respeito da tua salvação? O texto bíblico nos adverte a não negligenciarmos tão grande salvação. O grande acontecimento das nossas vidas, de todos nós, foi quando Cristo naquela cruz nos deu vida. Foi quando Cristo naquela cruz disse, estão perdoados todos os vossos pecados. E agora vocês poderão ressuscitar em glória para a vida eterna, para viver a verdadeira vida por toda a eternidade. Este é o grande acontecimento das nossas vidas. Lá no Calvário, Jesus pagando a conta e nos ingressando
descansando com a sua justiça santa, perfeita, na vida dele. Meus irmãos, este é o grande milagre do seu coração, do meu coração. Eu, como pastor, não posso orar por nada melhor para cada um de vocês, dos vossos filhos, dos vossos netos, do que: Senhor, diga a eles, estão perdoados os vossos pecados. Todos os dias é a oração que eu faço para Ana Clara, Sara, Débora e Noah. Senhor, diga a eles, estão perdoados os vossos pecados. Eu não me importo se eles formem na faculdade ou não. Eu já me importei, eu já sonhei com isso. Eu já planejei em algum momento da minha vida ter filhos com melhor formação do que eu. Eu já desejei ter filhos que pudessem ter mais dinheiro para me dar uma vida melhor do que a que eu tive. Mas o Senhor mesmo me convenceu de que o maior desejo e a melhor das orações para um filho é: Senhor, diga a eles, estão perdoados todos os seus pecados. É isso que Jesus disse quando buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Por quê? Porque todas as outras coisas são boas, são dons de Deus, mas não são a coisa fundamental das nossas vidas. Portanto, guardem isso com vocês. Necessidade. Saibam o que é a grande necessidade da vida de vocês. Problema. Saibam quais são as coisas, o grande problema da vida de vocês, o que vai te roubar a confiança em Jesus como Senhor da sua vida. E a grande verdade: Ele encarnou, Deus curou, e fazer curas, milagres e coisas extraordinárias eram simples demais para Ele. Mas Ele, santo, perfeito, subiu numa cruz para receber sobre si os nossos pecados. Essa é a grande verdade sobre a nossa salvação. Feche os seus olhos. Vamos orar e falar com Deus.